Venho à tribuna hoje, senador Aureliano, falar do tema que todos os que me antecederam aqui já falaram. E é o tema que aflige a nação brasileira já de há muito tempo. Eu lembro que há 1 ano e meio atrás, numa audiência na Comissão de Infraestrutura, eu tive a oportunidade de perguntar à presidente Graça Foster, da Petrobras, sobre a operação de compra da refinaria de Pasadena. E àquela altura, ela já não respondeu ao questionamento que foi feito. Em seguida, vieram à tona todas as denúncias que a nação brasileira inteira tem conhecimento. Ora, o senador Jorge Viana esteve há pouco aqui e fez uma defesa enfática da Petrobras. A Petrobras é defendida por todos os brasileiros, todos, porque ela é uma empresa que dá orgulho a todos nós. E por isso ela tem que ser cuidada, ela tem que ser preservada, ela não pode ser aparelhada, como tem sido no governo do PT. Desde dos 2 primeiros governos de Lula e, em especial, no governo da presidenta Dilma. Ele fez referência de que a oposição estaria utilizando a questão da Petrobras como mote de campanha eleitoral. Não é isso, não. Já disse e repito, há 1 ano e meio atrás, e eu vou rever para ter a data exata dessa audiência na Comissão de Infraestrutura, já se comentava e eu já arguía a presidente Graça Foster sobre a compra da refinaria de Pasadena. O senador Jorge Viana, brilhante senador do PT, por ofício, ele tem que defender a presidente Dilma. Mas tenho certeza, pelo raciocínio dele, pela inteligência do senador Jorge Viana, ele sabe que algo de estranho, e muito estranho, está ocorrendo na Petrobras. Ele fez uma referência a um artigo do jornalista Jânio de Freitas, em que o jornalista Jânio de Freitas, segundo ele falou aqui, teria feito um comentário de não se usar a Petrobras como mote de campanha. Mas eu trouxe aqui e peço a Vossa Excelência, senador Aureliano, que faça constar nos anais do Senado Federal 2 artigos publicados nos jornais de hoje, de 2 jornalistas também respeitados. O jornalista Merval Pereira, que inclusive escreve e dá o título do seu artigo de hoje de farsa reveladora, e o artigo da jornalista Dora Kramer, que também trata exatamente das denúncias que vieram ao conhecimento público através da edição desta semana da revista Veja. Ora, como é que a revista Veja pode? Ela está transcrevendo um vídeo, uma gravação, imagem e som, e áudio. Então, ela não existe inverdades naquilo que está dito pela revista Veja. Porque, é evidente, uma revista, eu diria, respeitada no Brasil inteiro, que é formadora de opinião, não vai colocar algo que ela não tenha, através dos seus jornalistas, segurança na informação que está passando à sociedade. E quando ela lá diz
que a CPI da Petrobras no Senado foi uma farsa montada pelo PT, ela diz e prova com a transcrição do áudio da gravação que foi feita. E diz ainda quem estava na reunião e que desconhece quem gravou, que devia ter mais alguém nessa reunião que ocorreu na sede da Petrobras aqui em Brasília, no gabinete da presidente Graça Foster, e que lá foi mostrado que esta CPI do Senado e também a mista não passa de uma farsa. E agora, mais do que farsa, porque a oposição não participa da CPI do Senado. Por quê? Porque todos os requerimentos de senadores da oposição são derrotados pela maciça maioria da base de apoio da presidenta Dilma. Então não tem como participar, nós não vamos cohonestar algo que desconfiávamos que estava sendo manipulado. Agora nós temos certeza de que há manipulação na CPI. Lamentável que a CPI do Senado se preste a fazer esse papel, de que os diretores, ex-presidente, atual presidente da Petrobras, venham ao Senado com uma peça ensaiada. É como se fosse um teatro, uma peça ensaiada, em que nós, os senadores, estaríamos ali da oposição, dando a presença para cohonestar aquilo que estava sendo levado a conhecimento da sociedade como algo como sendo verdadeiro, que na realidade era uma peça armada pelos petistas, pelos dirigentes da Petrobras, de tal forma que nada fosse buscado, nada fosse questionado. Além de que e aí a jornalista Dora Kramer, ela diz no seu artigo de hoje, o empenho do presidente Lula de tirar da peça do TCU, do ministro do TCU, Zé Jorge, retirar a presidenta Dilma dos indiciados. Tiveram 11 funcionários da Petrobras, diretores, inclusive o ex-presidente, e agora a presidente, a imprensa hoje diz que vai ser incluída, ela foi retirada de uma penalidade de devolver à União 700 e tantos milhões de dólares, que foi o absurdo que gasto na compra da refinaria de Pasadena. Ela foi comprada por 1 bilhão e 200 milhões de dólares, uma refinaria que valia 42 milhões de dólares à época em que a empresa que vendeu a Petrobras a adquiriu. Então é lamentável. Eu tinha um texto pronto aqui, mas fiz de improviso para poder dizer de coração, como brasileiro, que isso para nós brasileiros, ecoa muito mal no exterior. A Petrobras tem que ser uma empresa que seja respeitada, porque ela é uma empresa internacional. Então, o senador Jorge Viana dizer que recebeu com um capital de 15 bilhões, o presidente Lula deixou de 300 bilhões, só que hoje ela vale 150 bilhões. E não é por mercado, não, é pelas ações que foram feitas
de aparelhamento da Petrobras, má gestão que levou a Petrobras à condição que está. E se houvesse tempo, nós poderíamos aqui comparar, sim, o crescimento da produção de óleo à época do governo Fernando Henrique Cardoso com o crescimento da produção de óleo à época dos governos do PT. Épocas diferentes na economia, mas mesmo assim, com certeza, daríamos para comparar. E é importante que isso seja feito para que todos os brasileiros possam tomar conhecimento da verdade, porque o PT, lamentavelmente, ele usa da mídia para todas as suas ações. São lançamentos midiáticos, mas se nós formos procurar o resultado do lançamento daquele programa, e são inúmeros programas, não encontramos nada. No meu estado, o estado do Pará, o presidente Lula foi lá para lançar a construção de uma siderúrgica pela Vale, em Marabá, e o derrocamento do Pedral do Lourenço. Uma festa. Isso já se passam 5 anos, de 4 a 5 anos, e até hoje não aconteceu nada. A Alpa, que foi festejada por todos nós paraenses, que era um motivo de desenvolvimento para a região que tem polo em Marabá, só foi feita a terraplenagem e a Vale saiu da obra, parou a obra, porque não quer fazer a obra, nunca quis, ela foi obrigada a fazê-lo como estatal que é, pelo governo do presidente Lula, e muito menos o derrocamento do Pedral do Lourenço, que antes da inauguração das eclusas, eu vim a essa tribuna, no final do segundo governo do presidente Lula, eu vim à tribuna, já tinha vindo anteriormente outras vezes, dizer que não adiantava, não bastava inaugurar a eclusa, porque seria uma peça sem utilidade, se não se fizesse o derrocamento do Pedral do Lourenço para tornar navegável a hidrovia de Marabá até Belém durante todos os meses do ano. Então, eu lamento que a revista Veja traga a público a farsa que foi montada na CPI da Petrobras no Senado Federal. Muito obrigado.